Fala galera, estava com saudade de vocês. Passamos aí alguns dias sem gravação, mas voltamos e sempre voltaremos. E é bom demais ter você aqui. Deixa eu te explicar. Os próximos 7 vídeos, contando com esse, vão ser vídeos bem generalistas. Eu vou falar de assuntos que eu gosto, assuntos que eu conheço, assuntos que eu tenho expertise, experiência, que eu tenho algum tipo de testemunho para partilhar aqui com você, para compartilhar. E você, eu vou te pedir um favor, vou pedir para você deixar um comentário, sabe? Falar qual é o tipo de assunto que você gosta mais, sabe? Qual é o vídeo, poxa, põe se eu não gostei, esse assunto me interessa, isso aqui eu gosto. Deixe seu comentário, porque os próximos meses a gente vai tentar trabalhar mais direcionado em algo que possa realmente te ajudar a dar um up aí na vida, certo? E esse vídeo de hoje é o seguinte, eu vou te dizer por que que é tão importante você ter uma visão de longo prazo. Deixa eu te explicar. O que é a visão de longo prazo? Visão de longo prazo é quando você responde com facilidade a pergunta: o que que eu quero para a minha vida daqui aos meus próximos 10 anos? Né? Como é que eu quero estar vivendo daqui a 10 anos? O longo prazo pode ser 10, 15, 20, 30, 50 anos, sei lá. Mas você saber como é que você se vê, sabe? Como é que você quer se ver, como é que você quer estar daqui a 10 anos, é muito importante. Eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Deixa eu começar a contar você uma história aqui real. Estava conversando um dia com um amigo e ele ligou para mim, disse que precisava falar comigo para me apresentar um projeto. Nos reunimos e ele veio me apresentar um projeto de um negócio, né? Um negócio muito bom, uma empresa que mexe com várias coisas que são altamente atuais, né? Um negócio bem, sabe, valioso, um negócio lucrativo, e ele me chamou, me convidou para que eu fosse embaixador do negócio dele. E aí eu fiz algumas perguntas, ele foi me explicando tudo, mas no final tem um estalo para eu fazer a seguinte pergunta a ele, né? Eu disse, cara, gostei demais do projeto, me identifico, mas eu queria saber qual é a tua visão de longo prazo, né? E aí ele disse, cara, é assim, eu vejo que a gente vai fazer isso, 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 vamos crescer de tal forma, os próximos passos vão ser assim, e lá na frente eu quero estar assim, eu visualizo isso e isso, né? Por que eu estou aqui dizendo isso para você? Porque quando eu tenho uma visão de longo prazo bem estabelecida, quando eu sei qual é o meu futuro, quando eu consigo enxergar onde eu quero estar, como eu quero estar, sabe? O que que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos, quando qualquer proposta, qualquer convite, sabe? Eu tenho que tomar qualquer decisão, eu faço um encontro da minha visão de vida com aquilo que está surgindo. E muitas vezes é um ótimo negócio, é uma grande oportunidade, é algo que vai dar dinheiro, é algo que você diz assim, cara, isso aí dá certo, isso aí é bom. Só que quando você olha para a sua visão de vida, né, para o seu projeto de longo prazo, você diz assim, mas não é para mim, sabe? E ter a visão de longo prazo bem definida vai te tirar de muitos apuros, né? Nos tira de muitos conflitos, muitas dúvidas, porque a visão de longo prazo ele serve como um mapa para a gente fazer escolhas, né? Um mapa para a gente saber qual é o sentido que nós estamos indo, né? Tem uma frase muito antiga que diz: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso que a gente vê acontecer na vida de tanta gente. Mas para a pessoa que tem assim uma visão de longo prazo clara, você pode prestar atenção na vida de pessoas que têm sucesso, pessoas que têm uma vida organizada, uma vida, sabe, bem-sucedida. Essas pessoas, elas têm uma visão de longo prazo definida e elas vão caminhando focadas, né, em direção a essa visão de longo prazo. Deu para entender? E aí, esse meu amigo respondeu para mim e eu disse, cara, conversa com a minha visão de longo prazo, né? Inicialmente, tem um encontro e vamos marcar para a gente tomar um café? E aí eu fiquei de sentar e tomar um café com ele em Fortaleza para a gente falar disso. É um grande negócio. E aí eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Todo grande e bom negócio é para você? É para você e para mim, né? Fiz as contas, vi que o negócio é rentável, é viável, é bom, vai dar certo. Mas
Por conta desses fatores, eles são suficientes para a gente entrar no negócio, sabe? Por exemplo, você recebe um convite de primeira classe, num avião bonito, um avião primeira classe, primeira classe, classe executiva, você vai ter comida internacional, você vai ter champanhe na sua cabine vai ter televisão, você fecha a portinha ali da cabine, você fica sozinho, desfrutando e tem comida quantas vezes você quiser, você chama a aeromoça ou serviço de bordo e vem o que você quiser e o avião é maravilhoso, só que esse avião está indo para uma área que está tendo guerra ou está indo para um canto, para uma cidade terrível, para uma cidade que não é a cidade que você gostaria de ir, não é um canto, não, mas pela primeira classe aqui eu vou para qualquer lugar, sabe? Eu acho que eu já fiz isso algumas vezes na minha vida e deu errado, porque quando a gente está lá naquele lugar, depois que a viagem passou e depois que as coisas passaram, isso aqui tudo que eu estou falando é num sentido literal, lógico, né? Num sentido figurado, quer dizer, é, você olha para a sua vida e diz assim, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo isso não, sabe? Eu entrei naquele trem empolgado com a classe executiva e com a comida internacional, e agora eu estou pagando um preço altíssimo, porque para eu voltar para o meu destino vai ser muito mais difícil. E se você refletir, você vai concordar comigo que tem muita gente que está vendo isso, né? Eu já entrei em vários projetos e na época eu não tinha a maturidade de dizer assim, beleza, galera, mas qual é a nossa visão de longo prazo? Será que a nossa visão de longo prazo conversa, né? Eu já participei de sociedades, eu fui sócio de vários negócios que aqui era tudo muito, falavam muito igual, né? As visões eram parecidas, a visão de curto prazo era parecida. A gente falava parecido, a gente pensava parecido, só que na visão de longo prazo as coisas não se comunicavam. E a gente começa junto, olha só, isso aqui são como se fossem duas minhocas. Você consegue ver meus dedos? E a pontinha dos dedos são as cabeças e os olhos. E a gente está junto aqui, só que a ponta está olhando para lugares diferentes. E se a gente seguir reto, a gente vai chegar em lugares completamente opostos e vai causar muito conflito, muita briga, muita confusão. E na prática eu já vivi isso, já passei por muita coisa, já perdi dinheiro, já perdi amizades, né? Relações que podiam ter sido bem mais saudáveis e poderiam ter permanecido até hoje, e eu perdi, porque não foi conversado sobre uma visão de longo prazo, sabe? Então, quando eu estava conversando com esse meu amigo que me veio essa conversa de, cara, eu preciso gravar um vídeo sobre isso para conversar com a turma, para falar para as pessoas o quanto é importante a gente ter uma visão de longo prazo definida, sabe? Se você nunca fez, eu lhe encorajo a fazer, sabe? Para um dia da semana e aproveita um domingo, que é um dia calmo, tira um dia sozinho, se você precisar perder uma madrugada inteira, sabe? Escrevendo coisas, anotando, escolhendo imagens, vendo coisas, é meio que é um pouco daquele mural da vida extraordinária, fazer o seu mural, ver como é que você se enxerga, onde é que você quer estar, quais são os lugares que você quer frequentar, sabe? O tipo de vida que você quer viver, como é que você quer fazer, sabe? Um outro exemplo aqui para que dá certo eu colocar aqui para gente. Um dia recebi umas pessoas na minha casa, alguns amigos, me fazendo um convite para eu me tornar político, para eu entrar na política. E, poxa, eu gosto das pessoas e tal. Quer dizer, e era um convite bom, era um projeto assertivo, era um projeto que, por conta da composição do grupo, da força do grupo, do envolvimento das pessoas, tinha 99% de chance de dar certo. Mas quando eu olhei para a vida que eu quero viver, para a vida que eu tenho construído, para o meu futuro, né, para a minha visão de longo prazo, eu disse, cara, isso não conversa. E a minha resposta foi não também. Tive que agradecer, poxa, me sinto honrado, obrigado e tal pelo convite, mas não sou eu essa pessoa que vocês estão procurando. E, Filipão, você não se arrepende? Não. Não dá para se arrepender. Mas olha se a gente imaginasse o contrário. Não fazia parte da minha visão de longo prazo, não fazia parte do que eu quero para mim, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu fui viver os sonhos de outra pessoa, apesar de serem bons. Sonhos legais de outros. Eu fui viver o projeto de outras pessoas e quando eu estivesse lá no meio daquele projeto, eu ia olhar para trás e dizer assim, cara, abandonei meus sonhos para viver algo que não é meu. Não é minha vida, isso aqui não é a vida que eu quero. Isso não é o que eu sonhei para mim. Deu para entender? Então,
é importantíssimo você ter uma visão clara de longo prazo. Não é uma visão perfeita, porque as coisas vão mudando, a gente vai adaptando, organizando, a gente precisa ter flexibilidade, precisa ter sabedoria, e a gente vai remodelando, né? Reorganizando essa visão, mas é uma visão que ela, no contexto final, ela não muda muito. No contexto final, sabe, na visão macro, no resultado final, ele vai ser muito parecido com isso que você sonha hoje. Então, sabe, você refletir sobre isso vai fazer você evitar muitas dores, muitos conflitos, muitas dúvidas. Fica fácil. Fica fácil, ó. Vamos dizer que isso aqui é a minha visão de longo prazo. Tá tudo alinhado, é uma coisa que eu tenho pensado nisso, tenho focado nisso, tenho direcionado minha vida para isso. Vem convite, porque convites, propostas sempre vão surgir. E tem trem no mundo para todo lugar, tem voo nos aeroportos para todo lugar do mundo. Só que nem todo lugar é o seu. Quando surgir esse convite, você vai olhar e vai dizer assim: esse trem está indo para onde eu quero ir? Cara, não tá indo para bem longe. Ainda que seja outro lugar interessante, mas nem todo lugar é meu, nem todo lugar é para mim, sabe? Quando a gente entende isso, quem a gente é, né? A nossa identidade, o nosso propósito, a nossa visão, os nossos valores, nem tudo é pra gente. Ainda que existam coisas que sejam super legais e pareçam invertidas, e poxa, legal. Tem gente que vai viver aquele projeto lá, vai ser super feliz, sem nenhum. Aqui, esse vídeo aqui, ou essa conversa, não tem nenhuma intenção de condenar qualquer outro tipo de vida que não seja que a gente sonha pra gente de jeito nenhum. A gente, em momento nenhum, deve ter esse comportamento de julgar, condenar, criticar pessoas que têm sonhos diferentes dos nossos. Mas a gente precisa entender o que que a gente quer. Onde é que eu quero chegar? Qual é o caminho que eu quero ir? Por quê? Porque essa visão de longo prazo bem definida vai dizer como eu devo me comportar hoje. Quais são as escolhas que eu devo fazer hoje? Uma visão de longo prazo definida, ela me dá clareza, ou me dá direção, ou me dá pelo menos pistas, né, de onde eu devo estar, sabe? De que mesas eu devo sentar, de quais são as pessoas que eu devo me aproximar e me relacionar, que tipo de pessoas eu quero perto da minha vida, entende? Não é sobre ser seletivo, escolher e tal, e julgar as outras. Não, não é sobre isso, não. É dizer assim, cara, esse é o meu sonho de vida. Então eu preciso focar a minha energia, a minha força, a minha capacitação, os meus próximos anos de dedicação de estudo na construção do meu sonho de vida, respeitando qualquer outro sonho que não seja o meu. Deu para entender? Então, super importante, eu queria compartilhar isso com vocês. Isso tem me ajudado a tomar decisões que pareciam muito difíceis, mas hoje são fáceis de tomar. E tem me levado a ter mais resultados, a ser mais feliz, ter uma vida muito mais prazerosa e muito mais tranquila, e ter muito menos conflitos, inclusive conflitos emocionais, de dúvidas, de questões, sabe? Depois que isso fica bem claro, o que ficou bem claro para mim, todas as outras coisas ficaram fáceis de receber um não para mim, entende? Então, eu acho que é válido demais. Pensa nisso, se fez sentido para você, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no canal da Jornada, porque aqui a gente está toda semana trazendo vídeos que vão trazer reflexões para explodir a sua mente, a sua inteligência, a sua sabedoria e levar você a encontrar o seu caminho, o seu propósito, quem sabe também a sua identidade, tá bom? Agora, não esquece, os próximos vídeos, os próximos vídeos, vão ter assuntos que não conversam, porque a gente vai dar uma passeada em assuntos diferentes. Vou falar de relacionamento, vou falar de dinheiro, vou falar de investimento, sei lá, vou misturar um monte de coisas para a gente entender o que é que você quer ouvir, o que te interessa, quem sabe uma dor que você, né, sabe? Filipão, eu queria aprender mais sobre isso, queria entender. Gosto de quando você fala sobre isso, gosto porque você tem experiência, sabe? E a gente vai direcionar nossos canhões para poder preparar materiais bem mais específicos para vocês. Tamo juntos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Encaminha para alguém que você acha que precisa escutar isso e tamo junto. Valeu.